Fala galera, hoje é seu amigo Cleverson de novo. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar as doenças desmelinizantes, conversando primeiro sobre a esclerose múltipla. A fisiopatologia da esclerose múltipla ainda não é totalmente conhecida. Alguns autores acreditam que elementos genéticos, como o HLA tipo A, se relacionariam com gatilhos ambientais. Alguns acham que uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, outros acreditam que seria uma alteração do retorno venoso do sistema nervoso central, porém isso ainda não é totalmente conhecido. O que se conhece é que existe uma epidemiologia bastante clássica. Em geral, são mulheres que vivem no hemisfério norte e de pele branca que são mais acometidas por essa doença, mas a gente sabe que ela é extremamente variável, principalmente em países com muita miscigenação como o nosso. Começando pela topografia. Assim como em várias outras doenças da neuroradiologia, conhecer o local mais comum de acometimento da esclerose múltipla ajuda a gente a chegar nesse diagnóstico. Sabe-se que 90% das lesões são supratentoriais, então a gente sempre vai procurar primeiro lesões acima do tentório do cerebelo. E como seriam essas lesões? O formato varia um pouquinho. As descrições clássicas são ovaladas ou arredondadas, mas de vez em quando a gente vê lesões com formato mais linear. O pulo do gato é que geralmente essas lesões são perpendiculares aos ventrículos laterais, porque elas se disseminam por extensão perivenular, que nem a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E um local bastante característico é a interface caloso-septal, ou seja, próximo do septo pelúcido e do corpo caloso, a gente consegue encontrar várias dessas lesões concentradas, e isso deixa a gente bastante confiante em fazer o diagnóstico. Mas nem só a substância branca profunda é cometida pela esclerose múltipla. A substância branca um pouquinho mais superficial, como as fibras em us subcorticais, também podem ser acometidas, e outros locais menos típicos, como o braço da ponte, o tronco cefálico e também a medula. E não só da substância branca vive a esclerose múltipla. No começo, os autores achavam que era uma doença puramente de substância branca, mas hoje já se sabe que o acometimento da substância cinzenta é muito frequente também. Esse dado de 10% está até um pouco desatualizado. Hoje se sabe que é mais do que isso. Mas pelo menos levem essa mensagem que a gente tem que procurar lesões de substância cinzenta também, que isso às vezes até te ajuda a diferenciar a esclerose múltipla de outras doenças desmelinizantes. Então, ao contrário do que se pensava antigamente, a gente tem lesões corticais também. Isso, inclusive, está agora nos critérios diagnósticos. A apresentação clínica é relativamente variável. A maioria dos pacientes abre o quadro com neurite óptica. E dos pacientes que têm neurite óptica sem diagnóstico de esclerose múltipla, 50% até pode evoluir para a esclerose múltipla. Pode surgir também outros tipos de manifestações, como déficit sensitivo ou motores, e os clínicos dividem a esclerose múltipla em 4 tipos, de acordo com a forma como ela evolui. A mais comum, que é 85%, seria a forma recorrente remitente, ou seja, são períodos alternados de surto e emissão da doença. Existe uma entidade bastante característica, que eu acho que é bom que a gente veja ela antes de todas as outras, que é chamada de RIS, ou Síndrome Radiológica Isolada. Então a gente imagina uma paciente que vem fazer uma ressonância de crânio por algum outro motivo, sendo mais comum cefaleia numa mulher jovem, e o radiologista, quando vê esse exame, vê que tem lesões que sugerem uma doença desmelinizante, às vezes muito características para a esclerose múltipla, mas é um paciente que tem exame neurológico normal. Então esse paciente preenche critérios para síndrome radiológica isolada. Você não vai dizer que ela tem esclerose múltipla, porque esclerose múltipla é um diagnóstico clínico, você só vai dizer que ela tem lesões de aspecto radiológico que lembram doença desmelinizante e pode ser enquadrada nesse termo, síndrome radiológica isolada. A história natural desses pacientes é bastante interessante. Geralmente, 2/3 vão apresentar progressão na imagem, então se você repetir o exame em meses ou anos, vão aparecer mais dessas lesões. E alguns deles evoluem para sintomas neurológicos, outros não. Estima-se que entre 1/3 a 2/3 vão acabar evoluindo com sintomas neurológicos e alguns vão fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Geralmente, esses pacientes, então, vale a pena que a gente siga eles. Alguns autores acreditam que pacientes com lesões corticais, na medula espinhal, infratentoriais e aqueles que têm muita lesão são os que estão em maior risco para evoluir. Começando a falar da imagem, então, que é o foco da nossa aula. Um achado global seria a atrofia precoce, com perda da substância branca, já que é o sítio favorito da lesão, e o afilamento do corpo caloso, já que, como a gente viu, o corpo caloso é uma topografia ao redor da qual a gente tem muita carga de lesão. A tomografia mostra achados relativamente inespecíficos. Não é incomum que ela seja normal, porque não tem uma sensibilidade tão boa assim para essa doença. Às vezes a gente vê lesões hipodensas da substância branca, mal delimitadas, mas isso é inespecífico, como a gente sabe.
O realce às vezes até ajuda a gente a entender, embora o padrão de realce seja muito variável. Algumas lesões não vão realçar, outras vão ter um realce puntiforme, outras confluente ou até mesmo anelar. Em geral, esse realce acaba sendo um pouquinho mais tardio do que a maioria dos exames de crânio que a gente faz. Alguns autores mais antigos preconizam, inclusive, que seja feito, quando tem suspeita de esclerose múltipla, uma tomografia com dupla dose. Então você faz uma segunda aquisição de imagens com uma segunda dose de contraste para tentar pegar esse realce mais tardio. Mas hoje em dia com a ressonância isso já não é mais tão utilizado assim, mas vale a pena a gente ter esse conhecimento na cabeça para quando for necessário. O que a gente vai focar mesmo é na ressonância, que é o método mais utilizado mundo afora. O que a gente tem de mais recente, que acabou de sair do forno, tá quentinho, é o último guideline de 2016 da Magnins, que é essa associação aqui que faz todos os estudos preconiza todos os critérios diagnósticos em termos de ressonância magnética para esclerose múltipla. Os clínicos seguem um raciocínio que a gente vai seguir aqui também. A esclerose múltipla é uma doença que se dissemina no espaço e também se dissemina no tempo, ou seja, acomete mais de um local no encéfalo e acomete locais de acordo com a progressão do tempo, conforme ela vai evoluindo. E a gente tem que sempre fechar esses dois critérios para ter o diagnóstico certeiro. O que a gente determina como disseminação no espaço? Existem diversos locais onde a doença se manifesta, e desses diversos locais nós temos que ter pelo menos 2 lesões e pelo menos 2 das seguintes localizações. Lesões periventriculares, e periventriculares não basta ser uma, você tem que ter pelo menos 3. Então são pelo menos 3 lesões que tocam o ventrículo. Lesões justacorticais ou corticais, ou seja, que tocam o córtex ou estão dentro do córtex. Lesões infratetoriais, que embora sejam 10%, também estão presentes na doença. Lesões na medula espinhal ou lesões no nervo óptico, ou ainda, você não tem uma lesão ativa no nervo óptico, mas você tem uma paciente com uma atrofia do nervo óptico, que é um sinal indicativo que já teve lesão lá. Isso conta também. Então, o que a gente sempre vai procurar? Próximo do ventrículo, próximo do córtex ou no córtex, abaixo do tentório do cerebelo, na medula espinhal e no nervo óptico. Dessas 5 localizações, pelo menos 2 têm que ter lesões. Isso fecha o critério de disseminação no espaço. E para fechar o critério de disseminação no tempo, se você tem um exame feito com contraste e você vê que tem lesões que realçam e lesões que não realçam, você já fecha o critério de disseminação no tempo. As lesões com realce falam a favor de atividade e as lesões sem realce falam a favor de serem antigas. Então você comprovou que tem lesões antigas e lesões recentes ao mesmo tempo. E se você não fecha esse critério, você vai ter que fazer um segmento. Se forem surgindo novas lesões em exames comparativos, está comprovada a disseminação no tempo. E dessa forma, com disseminação no tempo e disseminação no espaço, a gente consegue sugerir o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas como eu falei para vocês, é um diagnóstico clínico. Nosso laudo como radiologista vai ficar sugestivo de lesão desmeninizante, fechando critérios diagnósticos radiológicos para esclerose múltipla, mas sempre vai ter que ter sintoma clínico, porque senão não passa de uma síndrome radiológica isolada. A gente falou da distribuição das lesões, mas vamos recapitular agora como são essas lesões para a gente não confundir com outras doenças. Nas sequências ponderadas em T1, geralmente essas lesões são escuras, são chamadas de black holes, então elas vão ser hipo ou no máximo isointensas ao parênquima. Alguns autores citam que ela pode ter um fino halo de alto sinal, que seria a reação inflamatória nessas lesões ativas, por isso que alguns chamam elas de lesão dentro de lesão, então um pouquinho mais brilhante na periferia e no centro um pouco mais escuro, fazendo o clássico black hole. Sendo esse alto sinal periférico um sinal de inflamação ativa e marcador de risco de uma evolução mais tenebrosa, risco de atrofia e sequela. Aqui uma imagem então para a gente lembrar. Lembre-se que eu falei para vocês da interface caloso-septal, ou seja, lesões perto do corpo caloso, perto do ventrículo. A gente vê aqui, delineando o ventrículo, essas lesões com formato semitriangular, apontado pela seta azul, que tem baixo sinal em T1. Isso é uma lesão que já faz a gente pensar em esclerose múltipla. Após a administração de contraste, essas lesões tendem a ter um realce transitório, somente na fase ativa. Então, quando você tem uma lesão recente que ainda está tendo inflamação, ela realça, mas quando ela é mais antiga, ela não tem mais essa característica. O padrão, como a gente viu na tomografia, é variável. Pontiforme, nodular, periférico, varia bastante. Um bastante característico seria esse halo incompleto ou em ferradura, quando a lesão quase inteira realça, mas ela fica com uma pontinha aberta, e caracteristicamente essa pontinha aberta vai estar voltada para o córtex. Esse sinal da ferradura, do halo incompleto, é bastante característico da esclerose múltipla. Em pacientes que estão usando corticoide, podem dificultar o diagnóstico, porque como o realce é dependente da inflamação, suprimindo a inflamação, muitas vezes você acaba perdendo esse parâmetro.
Que a gente tem um outro paciente, então, esse já é um exame com contraste e a gente está vendo lesões que realçam. Se a gente for lembrar dos critérios diagnósticos na disseminação pelo tempo, a gente está tendo lesões que realçam. Aqui está difícil de ver lesões sem realce, mas vamos imaginar que ela tem mais ali para baixo. E a gente vê lesões que estão perto do ventrículo, pelo menos 3, e vê que tem lesões que estão perto do córtex. Então, essa paciente tem disseminação no espaço, e se a gente vê que tem lesões que não estão enressando, tem disseminação no tempo. Então, a gente pode sugerir o diagnóstico de esclerose múltipla. Já no T2 e no FLAIR, em geral as lesões têm aquele formato que a gente já conversou, ou elas são lineares, ou ovaladas, ou arredondadas, e a característica que faz elas terem esse formato é porque elas circundam as veias medulares que vão em direção aos ventrículos laterais. Então, geralmente, elas vão ter formato que lembra os triângulos, justamente por esse aspecto de vascularização, como a gente vê no fígado e diversos outros órgãos. As lesões vasculares, em geral, têm esse formato mais geométrico. Aqui a gente tem o mesmo raciocínio. Em geral, o centro delas vai ser mais intenso do que a periferia, justamente por causa dessa característica de ser um nidus vascular. Outro sinal bastante interessante que a gente consegue ver é esse aqui, o sinal do ponto traço. Alguns autores dizem que ele é um sinal extremamente precoce no exame. Pode ser o primeiro exame no exame supostamente normal que vai fazer você sugerir esclerose múltipla, que seria a alternância de áreas de alto sinal ao longo do epêndima num corte sagital. Para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe a imagem do artigo original. Se vocês verem aqui nas setas brancas, vocês têm uma fina linha de alto sinal ali circundando o ventrículo lateral, ou seja, o epêndima, mas se vocês derem um zoom, vocês vão ver que tem algumas áreas que tem uns pontinhos pretos, onde não tem esse alto sinal. Então, seriam justamente os pontos no meio das linhas, dot e dash. A imagem de cima é a primeira imagem, a segunda imagem é meses depois, quando a paciente teve uma piora neurológica. Aqui a gente vê lesões mais clássicas, que tem aquele formato de distribuição venular, triangular, que lembram uma doença de disseminação sanguínea, justamente por ter essa característica inflamatória. Então, uma paciente que só tinha aquele primeiro achado e que depois evoluiu com lesões mais características da esclerose múltipla, que faz a gente pensar que esse sinal é uma manifestação precoce. A gente pode ver que é interessante que não é muito antigo, foi descrito em 2005, então é um sinal relativamente recente. Para quem não lembra, 2005 é a época que você ouvia Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Não adianta esconder, eu sei que você teve a sua fase emo. Ou, para quem não teve essa fase emo, pelo menos vai lembrar que foi quando estreou Todo Mundo Odeia o Chris. Eu sei que você assistiu essa série porque todo mundo assistiu Todo Mundo Odeia o Chris. Mas voltando ao T2 ao FLAIR, a gente conversou de substância branca, mas temos que lembrar que a substância cinzenta também é afetada. Núcleos da base e tálamos podem ser afetados também, e geralmente na doença mais avançada. Eles vão ter um baixo sinal por causa da deposição de metais pesados. E as lesões corticais, como a gente conversou, sempre dá uma olhadinha no córtex, porque às vezes você pode não ter lesão em substância branca, ter só no córtex e pode ser só até mesmo o primeiro achado. E aqui, só para a gente lembrar sempre de procurar essas lesões de formato triangular, um pouquinho alongado, de distribuição peripendimária, junto aos ventrículos laterais. Esse é o achado clássico, descrito como dedos de Dawson em todo o livro que vocês forem estudar, porque é um dos achados mais característicos da esclerose múltipla. Difusão, se pensou no começo que seria útil para diferenciar a doença ativa de não ativa, mas hoje em dia se vê que não é tão importante assim. Normalmente ela vai estar ou não vai estar alterada ou vai estar aumentada. A restrição é atípica e não se relaciona exatamente com a atividade da doença. E a espectroscopia muitas vezes é inespecífica. Você pode até ter um pico de colina, uma queda de NAA, porém isso não é matemático. A forma secundariamente progressiva, aquela que é caracterizada por um declínio, pode até ter uma redução de DNA na substância cinzenta, que pode não ter achado de imagem para você pensar em lesão, mas isso também é um sinal secundário. E lesões agudas podem ter um aumento do mionisitol, também caracterizadas pelo fenômeno da perda da mielina, mas nem sempre isso está disponível e acaba sendo um achado mais secundário. O diagnóstico diferencial a gente vai conversar nas próximas aulas, porque nem tudo aquilo que está hiperintenso de substância branca vai ser uma lesão desmineralizante. A gente sempre tem que pensar na distribuição e no formato, como eu falei para vocês. Algumas vasculites, doenças autoimunes, ADEM, que é uma outra doença desmineralizante, doença de Lyme, e algumas outras que a gente vai conversar. Nossa próxima aula vai ser justamente sobre isso, então. Fiquem atentos. Muito obrigado.